que Deus esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Então eu bebia e saía muito, e eu tinha uma vida assim totalmente desregrada mesmo. Mas ela nunca desistiu, então ela sempre rezava, sempre pedia. Precisamos orar sempre, orar sem cessar. Orar não é perder tempo, é encontro com Deus e nós precisamos encontrar com aquele que é a força para a nossa vida. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que a vida diga não, precisamos insistir, persistir, porque Deus é fiel. E precisamos prosseguir, conduzir a nossa vida nos caminhos do Senhor, porque Ele tem muito para cada um de nós. E nós sempre dizemos em cada programa, e quero afirmar para você, Deus tem muito para a sua vida, muito mais do que você pode pedir. Eu quero acolher você em mais uma edição do programa Histórias em Oração, que hoje traz a história da Maria, uma mulher que pode assumir as dores da vida, mas assumir buscando com a sua própria família a vida em Deus, a restauração, a confiança, a esperança. Acompanhe essa história de hoje. Meu nome é Maria, eu sou natural da cidade de Floriano, no Piauí, e eu sinto que a minha história é uma história de misericórdia e também compaixão, porque Deus mudou muito a minha vida, eu era uma pessoa assim, muito irritada, eu tinha vários vícios, então eu sinto que Deus foi, com misericórdia, me moldando, me transformando. Então hoje eu sinto muita gratidão a Deus por toda a transformação que Ele fez na minha vida. Eu venho de uma família grande, minha mãe teve 8 filhos, e aí minha mãe, ela se casou, quando ela se casou com meu pai, ela era viúva e tinha 5 filhos. Então ela casou com meu pai, teve mais 3, eu e mais 2 irmãos, e no começo da vida dela era muito bom, meu pai era bom para os meus outros irmãos, supria eles em todas as necessidades, porém o meu pai começou a beber. Então à medida que ele ia bebendo mais, ele ia ficando violento, ficando com muitos ciúmes da minha mãe. E aí ele começava a ver coisas que não existiam, então ele achava que todos os homens que entravam no açougue ia paquerar minha mãe, então ele começou a ficar neurótico, paranoico e ficar agressivo, aos poucos ficar agressivo. A situação só piorou. Até que um dia, o meu pai chegou mesmo realmente muito alterado e ele pegou a faca e foi para cima da minha mãe, pra querer matar mesmo, porque ele sempre ameaçava de matar minha mãe nas brigas, E aí não matou porque os vizinhos foram, um dos vizinhos entrou no meio, e brigou mesmo com meu pai, conseguiu tirar a faca, mas daquele dia em diante minha mãe não confiou mais nele. O que eu lembro de tristeza dessa época foi a notícia que meu pai morreu, mas eu não lembrava tanto dele. Sabia que ele era meu pai, fiquei sentida, mas era uma coisa assim que, apesar da dor, eu não tinha convivido muito com ele, Então quando ele faleceu eu devia ter uns 10, 11 anos. Acho que nem isso, uns 10 anos, mais ou menos, Então eu fiquei sentida, mas aquele sentimento por ele ser meu pai, mas ao mesmo tempo, não tinha aquela coisa aquele sentimento de uma pessoa que conviveu com o pai, Mas sempre fiquei sentida, sempre senti a falta de um pai, Embora meu tio sempre substituiu, esse meu tio que foi morar com a gente sempre foi um pai para nós, Porque trabalhava ele e a minha mãe, ele ajudava muito a gente, era carinhoso, da mesma maneira que a minha mãe era carinhosa com os filhos. Te pedimos mesmo, Jesus, com teu poder, você ordenou a todos os demônios, aquela legião de demônios que estavam
destruindo a vida daquele jovem de poder cair nos porcos. Nós te pedimos pela potência tua, pela tua graça, pela tua libertação, ordenas a todas as forças do mal que estão corrompendo, destruindo a nossa vida, de poder ir lá nos porcos, para poder cair aos teus pés e pedir que sejam libertados para poder ir no inferno. Nós te pedimos, Jesus, nós pedimos a liberdade profunda de todos aqueles que são as cadeiras, a escravidão de Satanás. E aí, quando eu completei, perto de completar 18, pelos meus 17 anos, eu na escola, né, já comecei a conhecer outras pessoas, mais assim, que saía, que ia pra balada, que bebia, que aí foi onde eu comecei a sair. Fiz 18 anos, comecei a sair pra balada, e aí foi onde eu comecei a beber. Né? No começo era pouco porque eu não tinha muita resistência, eu bebia um pouco, assim, né, e aí já não ficava tão bem, mas eu fui bebendo mais. Todas as vezes que eu saía, eu aumentava as minhas doses. No começo era só cerveja, depois eu comecei a gostar de destilado. A um ponto, assim, eu comecei a beber de uma tal maneira que quando eu não tinha dinheiro para beber essas coisas, eu chegava a beber pinga, né, aguardente. Então, assim, era uma situação muito complicada. São Miguel Arcanjo, nós te pedimos esta grande graça. Você ficou na frente da porta do paraíso para poder, com a tua lança, ordenar as forças do céu, porque somente Deus é que tem vida, é que tem razão, é que Ele é o sucesso, o imenso, o eterno. Nós te pedimos mesmo que agora você ordenes a todas as forças do mal de sair completamente de todos os nossos vícios, de todas as cadeias que estão quebrando a nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendendo nos combates, seja o protetor da nossa vida. O exemplo é um dos grandes formadores da nossa vida. Quantos filhos reproduzem aquilo que os pais fazem? Talvez a história da Maria revela a vida de muitas famílias, muitas situações que vivemos na nossa vida. É possível mudar? É possível viver numa vida de esperança quando tudo parece não ter saída, quando tudo parece estar perdido? Acompanhe essa história um pouco mais no próximo bloco. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805. 11 98731 1221. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupo de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos. Fazer uma pequena revisão das nossas escolhas, compreender os limites, as fraquezas, as debilidades que carregamos, nos permite ter consciência de onde podemos chegar. Resgatar os valores é necessário na nossa vida, os valores que nós perdemos, e encontrar rumos para podermos prosseguir, porque Deus tem um caminho e o caminho do Senhor é o caminho reto. Veja os rumos e os desafios que a Maria encontrou na sua vida. E sem eu perceber, eu comecei a apavorar minha mãe, porque a minha mãe já tinha convivido com um alcoólatra e não foi uma experiência muito boa.
Então ela começou a perceber que cada vez mais eu chegava alterada, cada vez mais eu chegava mais bêbada, saía todos os dias, sempre, todas as vezes que eu saía ela risava, né? E ela tinha muito medo por conta do meu pai, porque para ela era uma coisa hereditária, né? Eu estava herdando aquilo que o meu pai tinha. Porque eu já era meio agressiva, as pessoas falavam e eu já respondia, né? Qualquer coisa eu queria brigar, então eu já tinha um gênio forte. E aliado à bebida, né? Ela tinha muito medo. Eu saía praticamente de segunda a segunda. E muitas vezes eu chegava às 6 horas da manhã, tomava banho e ia trabalhar. Então eu fazia isso constantemente. A cada dia isso ia se agravando mais. Até que chegou um ponto que eu lembro que a gente foi para uma balada, eu bebi muito, eu não lembro como eu cheguei em casa. A única coisa que eu lembro é que eu estava muito, mas muito bêbada. E a minha escada só tinha o lado da parede, o outro lado não tinha, né? Nada para você se sustentar, para você segurar. E eu ficava olhando para aquela escada e falava, meu Deus, como que eu vou subir isso, né? Eu tô muito ruim. E aí eu peguei e falei, bom, só tem um jeito. E aí eu fui subindo de 4, né? Fui subindo a escada lá, né? Colocando a mão, subindo de 4, de joelhos. E aí quando eu cheguei no topo da escada, eu quase, acho que caí para trás, porque minha mãe tava lá, com a mão na cintura, olhando para mim com uma cara muito brava. E aí eu quase me joguei para trás mesmo, porque eu sabia que eu ia morrer, né? E aí eu não conseguia sair dali, fiquei olhando para ela, ela não falou nada, ela não discutiu comigo, ela só virou para mim e falou, amanhã a gente conversa. E eu fui dormir assim, já morrendo de medo. Então aquilo de alguma maneira acho que me tocou, né? Aquilo de alguma maneira me deixou assim sensibilizada. Talvez fez com que eu percebesse o quanto eu tinha feito a minha mãe sofrer. Quantas mágoas, né? Ela já tinha sofrido com o meu pai e eu tinha feito ela sofrer ainda mais. E aí aconteceu um outro fato na minha vida, né? O meu irmão mais velho começou a beber. E aí ele começou a beber, começou a também chegar como eu, né? Ele sempre foi muito correto, porque por ser o mais velho, ele meio que assumiu, junto com meu tio, aquela posição de pai, de ajudar minha mãe, né? E aí ver o meu irmão naquele estado me chocou, né? Porque assim, eu chegava todos os dias bêbadas, mas era eu. Né? Agora ver uma outra pessoa que você gosta, e aí eu comecei a sentir, eu comecei a entender como a minha mãe se sentia, né? Como a minha mãe se sentia quando eu chegava, porque eu também não gostei de ver o meu irmão chegar mal. E aí um dia ele caiu na rua e chegou com a testa toda ensanguentada, e aquilo foi a gota d'água. Aí eu juntei essa coisa que aconteceu com meu irmão, né? Dele chegar todo ensanguentado, com as coisas que a minha mãe tinha falado, e aí eu fiz uma promessa para Deus. Quero parar de beber. Eu não aguento mais tanto vexame. Minha família. Mas como que eu tô? Eu não aguento mais. Que eu ia tentar parar de beber, porque eu gostava de beber, gostava daquela vida de farra. Então eu prometi que eu ia tentar, ia fazer um esforço mesmo para parar de beber. E aí eu fiquei naquele conflito, né, entre querer parar de beber porque eu prometi para Deus, porque eu não queria também que o meu irmão virasse alcoólatra, e aquele conflito de querer continuar com os meus amigos. Então essa atitude foi uma coisa que me trouxe assim, que fez eu entender a misericórdia de Deus. Porque eu não consegui parar de beber, eu diminuí, mas o meu irmão parou de beber, né? Então, quer dizer, Deus aceitou, mesmo sabendo que eu não estava ainda preparada para parar de beber, que eu ainda gostava dos meus amigos, meu irmão parou de beber, né? Então, assim, eu percebo aí que está a misericórdia, que está o amor de Deus, porque Ele sabia o quanto era difícil para mim, né? Mas também sabia que eu não queria continuar vendo o meu irmão, né, entrar nesse caminho do alcoolismo. Então, meu irmão, uns dias depois, né, parou de beber, não quis mais beber. E eu, aos poucos, fui me distanciando dos meus amigos. Quantos traumas, ó Jesus, nós temos? Você visitando todos os teus filhos na Palestina, quando você se encarnou como homem, percebeu tantas, já sabia, mas percebeu tantos traumas, feridas físicas, que se tornavam putridão pelo coração da pessoa.
Ti pedimos, Jesus, agora neste momento, esta grande graça, liberta o nosso coração de toda podridão. Você pode, você falou mesmo com grande força, com grande eu quero, seja liberto. Então, na nossa vida, nós agora sejamos libertos completamente. Como esta pessoa está te pedindo, como nós agora, todos que estamos participando desta história em oração, te pedimos, liberta-nos completamente de tudo aquilo que são as amarras, a escravidão, porque nós podemos finalmente ser filhos livres, abraçados no teu amor. Eu não queria mais aquela vida de viver, de não saber o que fazer, né, de chegar na minha casa e ter que subir a escada, né, de 4 por não ter condições de andar, né, de subir ajoelhada por não ter condições de andar. Então, essa promessa eu fiz para Deus que nunca mais ia acontecer. E aí, quando a vida estava bem, pode-se dizer, né, e aí a gente levou uma rasteira, né, não sei, da vida, né, não sei dizer como, mas... das minhas irmãs, do primeiro casamento da minha mãe, a gente era muito amiga, a gente trabalhava junto, então a gente ia e voltava, a gente tinha um relacionamento muito bom. E ela tinha um filho que estava com 1 ano e meio e eu era a madrinha desse filho, né? Sou a madrinha desse filho. E aí, na terça-feira de carnaval, né, na segunda-feira ela estava super bem, tinha uns amigos em casa, a gente estava conversando, brincando. E aí na terça-feira, né, de manhã, umas 6 horas, ela deu uma madeira para o meu sobrinho, pôs ele para dormir. E aí quando foi e ela deitou também para dormir, para continuar dormindo. Quando foi umas 7, 7h30, ela começou a se bater na cama. E a minha outra irmã, que dormia do lado, acendeu a luz e ela estava tendo um derrame. No começo a gente não sabia o que era, porque ela se batia e não falava. E aí a minha irmã saiu gritando, acordando todo mundo, a gente levou ela para o hospital e lá a gente descobriu que ela tinha tido um derrame. Então ela ficou paralisada, com o lado esquerdo paralisado, o lado direito paralisado, não conseguia falar, né? E a gente começou a se assustar, né? A gente realmente nunca tinha acontecido, a minha família sempre foi forte, a gente nunca teve doença, nenhum tipo de câncer na família, a gente sempre foi, graças a Deus, sempre tivemos saúde. Então, nunca tinha acontecido nada grave assim e a gente se assustou, né? Todos nós ficamos assustados. E aí ela ficou internada na terça-feira e aí quando foi na quarta-feira de manhã ela teve outro derrame, né? E aí foi um derrame muito grave, ela ficou em coma, paralisou, né, o cérebro, ela ficou, o coração ainda funcionava, mas deu morte cerebral. Ela ficou ainda em coma 2 dias e aí na sexta-feira ela faleceu, né? Então foi um baque para nós, mas por mais que a gente tivesse, né, ela estava no hospital, já tinha dado morte cerebral, mas ainda assim a gente não queria. Então foi muito difícil pra gente, né? A gente, no começo, assim, voltar para casa, arrumar as coisas. Quantas turbilhões na minha mente. Do outro lado, é mesmo assim. A história da igreja desses 2000 anos diz para nós. Diz para nós que por 2000 anos o demônio tenta e tentou de subjugar os cristãos através da mente. O raciocínio que destrói a nossa vida e não nos permite de poder ser completamente Deus. Te pedimos mesmo, Jesus, de poder dizer, agora derramar sobre nós, a única coisa que pode salvar do nosso raciocínio, da nossa inteligência corrompida, é podre de tudo aquilo que pode ser o marxismo e o capitalismo, de tudo aquilo que pode ser aquilo que dá para nós os mass media. Nós te pedimos de poder purificar a nossa mente com o teu sangue preciosíssimo. Derrama sobre nós o teu sangue preciosíssimo. Jesus, eu creio no teu sangue que purifica. Como você está lidando com os tempos difíceis da sua vida? Com os momentos que parecem não ter saída, como falamos no começo do programa? Muitas vezes, quando nós recusamos viver cada momento da vida, a covardia chega e vai nos destruindo. Mas quando aceitamos viver, a nossa vida é moldada e nós encontramos novos caminhos para prosseguir. Reflita isso, mas o programa de hoje ainda continua no próximo bloco.
encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191. 3120 9191. Você acredita nessa afirmação? Nós somos resultados das nossas atitudes? Quero repetir. Nós somos resultados das nossas atitudes? Pense bem nisso. Veja o que pequenas escolhas podem fazer numa vida. E aí tinha o meu sobrinho, né, que era o meu afilhado. E aí a gente ficou naquelas, né? Na primeira semana, né, sem saber o que fazer, porque a gente também tinha medo do pai dele, né? Do pai dele aparecer e querer. E aí como eu era madrinha, eu e meu irmão, então a minha mãe falou assim, alguém tem que tomar conta do Gabriel, né? Não é justo ele crescer sem mãe. Então eu acho que alguém tem que assumir. E a minha irmã, ela já tinha 2 filhos, né? E aí eu falei assim, não mãe, eu assumo, porque eu sou a madrinha. Então eu fui no fórum, né, eu fui atrás da documentação para adotar o meu filho, né, para adotar o meu sobrinho, né, o meu afilhado. E aí eles dão uma canseira, porque eu era solteira, né, e eu queria, né, muito assumir o papel de mãe, cuidar talvez para minha irmã ficar em paz, né. Então eu fui categórica e fui, e até que eu consegui, né. Então meu filho, que era meu afilhado, é meu afilhado e meu sobrinho, né, hoje é meu filho. Tenho te olhado, filho, ao teu lado tenho caminhado. Tenho chorado, filho, com saudades do teu abraço, do sorriso sincero. E a gente sempre foi muito amigo, eu e meu filho, eu sempre falei, né, que ele tinha uma mãe, que era minha irmã, que o Papai do Céu precisou levar ela, né? Mas que ela não quis deixar ele sem mãe e por isso ela tinha me dado ele de presente para mim, né? Tinha dado ele de presente para mim. Então eu sempre fiz ele se sentir um presente. Então eu sinto muito assim a presença, a misericórdia e o amor de Deus na minha família, né? Eu sinto que ele fez muitas coisas boas, que a gente cresceu, que a gente chama uma família boa. Então eu sou muito, muito grata a Deus por tudo que ele fez e faz por mim e por minha família. O Senhor não desiste dos seus, Ele tem muito para cada um de nós. Abramos o nosso coração, abramos a nossa vida para acolher sempre a sua graça. Eu quero convidar você, sempre aqui no programa Histórias em Oração, para receber a bênção do Senhor, porque precisamos estar cheios das bênçãos. Vamos receber a bênção de Deus através do nosso querido Padre Antonello. Veja, nós muitas vezes íamos de missa em missas, em todos os lugares, encontro de curas, para poder pedir a bênção, para poder ser libertos daquilo que são as ciladas do demônio. Mas não tem jeito, querido. Você deve entender que você, repito, você deve se decidir a viver na santidade. É inútil estar ali a procurar tantas coisas. A única coisa é você decidir-se para poder viver cada dia, cada instante presente no amor a Deus, amando a Deus e os irmãos, como Jesus diz, quando diz quais são os 2 comandamentos maravilhosos, amar a Deus e amar os irmãos. Queridos, este é o caminho mais certo. Depois a libertação chegará, mas você deve se decidir agora por esta muita graça que Deus quer dar para você. Eu abençoo todos vocês, porque este seja o desejo maior para a nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você já conhece a comunidade Aliança de Misericórdia? Se você não conhece, quero convidar você a acessar o nosso portal www.misericordia.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/iesmisericórdia e nos acompanhe também no Twitter, iesmisericórdia. E nós estamos lançando o grande desafio, convidando você a mandar o seu nome completo, o seu endereço aqui para a produção do programa Histórias em Oração,
porque no último programa do mês de maio nós vamos sortear um CD da comunidade, o CD é Tempo de Festa, comemorativo dos 15 anos, tv@misericordia.com.br, tv@misericordia.com.br. Eu quero estender as minhas mãos para você que ainda não é um sócio benfeitor deste programa. Nós precisamos de verdade levar esse programa para tantos lugares, porque ele tem despertado em nós esperança, tem despertado vida. Creio que tem despertado isso na tua vida, na minha vida sempre. Em cada história eu me comovo aqui apresentando o programa, porque sei que esses testemunhos podem chegar a tantos corações e despertar sempre o desejo de poder proclamar para o mundo que o Senhor é fiel. Então seja um amigo desse programa, seja um sócio benfeitor, é muito fácil, tem todos os dados aí para você, você pode acessar o nosso site, você pode mandar os seus dados e se unir à família Aliança de Misericórdia. Eu creio que o Senhor é fiel e tem muito mais para a sua vida e também para a minha vida. Eu vou me despedindo da edição de hoje, mas no próximo programa nós nos encontramos. Deus abençoe.